Oi, amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre pecado. Será que eu pequei ou não pequei? Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões, @umdiadecadavez. Eu vou amar te encontrar por lá. Bom, vamos falar sobre pecado, porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, nossa, será que eu pequei? Será que o que eu fiz foi um pecado? Porque será que pecado é só o que a gente faz? Se eu sonho, eu tô pecando? Se eu sonho com algo errado? Ou se eu pensei algo errado, eu estou pecando? Bom, primeiro vamos diferenciar alguns pecados. Existem os pecados veniais e os pecados mortais. Hoje falaremos sobre os pecados mortais. Os pecados mortais são os pecados graves, são aqueles pecados que te afastam da graça de Deus. Mas, por exemplo, se eu não sei, se eu fiz ou se eu pensei, mas eu não tenho certeza se o que aconteceu, seja por ação ou por pensamento, se é um pecado de fato. Eu não tenho certeza. Eu devo me confessar? Bom, o próprio catecismo diz que se você não tem certeza que você fez, se você não tem certeza que você cometeu um pecado, então você não precisa confessar. Você só deve confessar quando você tiver certeza de que cometeu um pecado. Isso já é o próprio catecismo que nos alerta, tá? Que ele nos coloca. Bom, além disso, nós também precisamos conversar sobre algumas diferenciações, porque tem coisas que são pecado e tem coisas que são imperfeições. E o que é uma imperfeição? Imperfeição é aquilo que não é exatamente um pecado, mas são coisas que não é bom a gente nutrir, não é bom a gente ter. Então, por exemplo, quando a gente sente ciúme dos irmãos, quando a gente sente ciúme dos nossos pais, por exemplo, não é um pecado, mas também não é bom a gente ter ciúme dos irmãos, ter ciúme dos avós, ter ciúme dos pais, até porque isso pode gerar algum desconforto, algum desentendimento familiar, alguma ruptura. Então, não é bom que a gente tenha ciúme por familiares, porque isso pode causar algum tipo de desavença. Então, não é um pecado, mas é uma imperfeição. Apesar de não ser um pecado, é uma imperfeição. Agora, sobre os pecados mortais, que são aqueles que nos afastam da graça de Deus, é importante dizer que dentro dos pecados existem graus de pecado, níveis de pecado. E esses níveis, eles muitas vezes, eles são decisivos pela nossa consciência. Vou dar um exemplo. Roubar é pecado? Sim, roubar é pecado. Mas digamos que você pegou um livro emprestado com o seu irmão e você não devolveu. Isso não é um pecado. Mas se você pegou do seu irmão um livro que era muito importante para o seu irmão, um livro que era único, um livro que você sabia, que você tinha consciência de que faria falta para o seu irmão, e intencionalmente você foi lá e pegou de propósito porque você queria que ele sofresse, então sim, você pecou. Mesmo até que aquele livro ele não tenha valor algum, mesmo que seja um objeto sem valor de mercado, sem valor de venda, mesmo que não tenha nenhum valor econômico significativo. Mas se você pegou com o intuito de que aquilo traria sofrimento para outra pessoa, então sim, é um pecado. É um pecado que pode até ser gravíssimo, né? Porque você fez intencionalmente. Agora, a gente também precisa falar que o pecado, além do conceito, existe o pecado da proporção. Então, por exemplo, padre, eu dei um beijo quente no meu namorado. Isso é um pecado? Não, não é um pecado. Mas, se a partir do beijo quente outras coisas aconteceram, isso pode intensificar o pecado.
pode aumentar o pecado. Agora, nós fizemos certas coisas, mas não chegamos ao ato conjugal. É diferente. Agora, mas, poxa, Chay, eu fiz um ato conjugal. E eu fiz um ato conjugal com 3 pessoas ao mesmo tempo. Já sobe a régua do pecado. Entende? Agora, vou dar um exemplo. Eu tô falando isso tudo porque o pecado não é só o pecado. Entende? Existem proporções, existe o conceito. Eu estou falando tudo isso porque o pecado não é só o pecado em si. Existe o pecado conceito, matar, roubar, e existem as proporções. Então, é claro que matar é pecado, mas se você mata em legítima defesa, é outra coisa. Não tem o mesmo peso do que você ir lá intencionalmente e fazer porque você quer fazer. É completamente diferente. Ou se você mata para proteger uma pessoa de um ataque, de alguma coisa que estava ali acontecendo, e você ali no rompante, você matou para proteger o seu filho, proteger a sua mulher, é completamente diferente de uma pessoa que intencionalmente, com consciência, a pessoa vai lá e faz. Então a gente tem, no caso do pecado, o conceito pecado. No caso, matar é um conceito de pecado, é um pecado. Aí a gente tem as proporções do pecado, tá? E a gente tem, além das proporções, a gente tem a consequência do pecado. Então, vamos destrinchar isso, tá? Você matou em legítima defesa ou para defender a sua esposa, a sua filha. Nós temos aí uma proporção que é significativa. Não é a mesma coisa do que você conscientemente ir lá e matar uma pessoa de propósito, para ela sofrer, para tirar a vida. Agora, vamos supor que além de você ter matado uma pessoa, você foi lá, matou a pessoa, destroçou o corpo da pessoa, abusou do corpo da... Você fez muito mais do que matar a pessoa. Isso torna o pecado muito mais grave. Muito mais grave. Então, não é que não exista pecadinho e pecadão, não é isso. Mas existem proporções. Vou dar outro exemplo que eu acho que pode ser até mais claro. Quando você conta uma mentira, mentira é pecado. Sim, mentira é pecado. Mas uma coisa é você falar pro teu filho, na volta a gente compra. E você sabe que não vai comprar. Outra coisa é você lançar uma mentira que pode caluniar uma pessoa, que pode prejudicar a honra de uma pessoa. Entende? Então, existem essas proporções. Então, por exemplo, quando você lança uma mentira que ela vai ser irreparável, que vai acabar com a vida da pessoa, ali você já tem uma outra proporção de pecado. Então, de novo, nós temos o pecado, que é o conceito, a proporção do pecado e a consciência. O quanto de intenção você teve naquilo que você fez, tá? Então, essas 3 coisas, elas vão até mesmo te ajudar lá no seu exame de consciência a ver se você pecou ou não. Você teve a intenção de pecar? Além de você ter tido, qual foi a proporção desse pecado? Você teve consciência desse pecado? E, é claro, a gente também precisa falar do escrúpulo. Porque o escrúpulo, o escrúpulo é muito complicado porque muitas vezes você pode acabar pecando pelo escrúpulo, porque às vezes você fica com aquela coisa de, nossa, eu não posso pecar, eu preciso ser perfeita, eu preciso ser certinha, eu preciso ser... E às vezes você acaba pecando por omissão por causa do escrúpulo, às vezes você acaba pecando de outras formas por causa do escrúpulo. Então, procurem evitar o escrúpulo, tá? Porque às vezes a pessoa tenta ser escrupulosa ou acaba sendo escrupulosa e isso também não é bom. E o escrúpulo, ele, né,
ele não deixa de ser uma imperfeição, tá? Então, nós já destrinchamos a imperfeição. A imperfeição não é exatamente um pecado, mas ela atrapalha muito. Então, quando você tem ciúme de um irmão, ciúme da sua mãe, enfim, atrapalha. Nós temos o pecado mortal, que é aquilo que nos afasta da graça de Deus. E dentro do pecado nós temos as proporções e nós também temos, né, a consciência. E o pecado em si, que é o nosso conceito. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de seguir, de curtir e de comentar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.